Nós hoje vamos falar sobre mediunidade e trabalho, tá? Só uma perguntinha. Alguém aqui, não precisa ficar envergonhado, não conhece ou está conhecendo assim, muito superficialmente, o Espiritismo? Alguém está entrando agora pelo Espiritismo? Não? Todo mundo aqui já conhece alguma coisa? Ah, temos gente nova, que bom, ótimo. Outra perguntinha. O nosso centro, o Harmonia, todos já conhecem? Ou alguém está vindo pela primeira vez? Opa, também temos gente nova, sejam bem-vindos. Importante isso, porque, vamos dizer assim, a mensagem que eu vou passar, esse papo que eu vou ter com vocês, eu preciso ter essa referência para saber exatamente como passar isso para vocês e principalmente como provocar vocês, tá? Já que nossas palestras, elas têm um intuito não só educativo, mas de empurrar realmente a gente a fazer alguma coisa. Então, para quem está chegando, sejam bem-vindos. Para quem está conhecendo o Espiritismo, vocês vão gostar muito. Vai responder muita coisa, muita dúvida que vocês tenham, até muito sofrimento que vocês tenham, vocês vão passar a entender por quê, né? Ou para quê, como a gente fala. Para que eu estou passando por isso? Para que eu passei por aquilo? Não é nem o porquê, é para quê? Porque existe um fundo de utilidade em tudo, tá? E aí nós vamos falar sobre mediunidade. O que é a mediunidade? O que tem a ver a mediunidade com o trabalho? E o que tem a ver isso com nós todos que estamos aqui? Já que em princípio, né, algumas pessoas são médiums, mas vamos ver que não é bem assim. Eu queria pedir para vocês, antes de mais nada, para aqueles que não me conhecem, ainda não viram palestra minha, que vocês se levantem. Se levantem. Que não me conhecem. Não, todos, levantem. E deem um abraço na pessoa mais próxima que tiver aí. Mas eu quero um abraço fraterno, tá, gente? Um abraço mesmo daquele que vocês guardam para aquele parente distante que vocês só veem de vez em quando, tá? Bota amorosidade nisso, bota o que vocês são nisso. Que a pessoa que receber esse abraço vai receber um pouquinho de vocês. E vocês vão receber um pouquinho dessa pessoa que está do lado. Se vocês, por um acaso, não conheciam essa pessoa, passaram a conhecer. Pelo menos de oi, pelo menos de abraço, vocês passaram a conhecer. Tá? É muito gostoso o abraço, porque no abraço a gente passa amorosidade e passa o que a gente tem de melhor. E eu, inclusive, vi um dia desse um estudo que diz que um abraço de 20 segundos é que faz milagres. Então, nada daquele abraço rapidinho. Sempre que for abraçar alguém, abraça mesmo, abraça com vontade. Isso traz a pessoa para perto de vocês e leva vocês para dentro da pessoa. Existe ali um intercâmbio pelo perispírito que é muito interessante, tá? A nossa lição é mediunidade e trabalho. Esse livrinho aqui, A Seara dos Médiuns, é um livro muito bom. É um livro que se usa para orientar médiuns. Mas se é para orientar médiuns, por que a gente está ouvindo, se eu não sou médium? E aí vai a primeira verdade que todos têm que saber, mesmo aqueles que estão adentrando no Espiritismo. Todos somos médiums, tá? Tanto aqueles que ouvem espíritos, que psicografam, que veem espíritos, porque tem gente que vê, eu não vejo. Pelo menos não os desencarnados. Encarnado eu vejo muito. Todo mundo aqui é um espírito. Mas os desencarnados tem gente que vê. E eu acredito nessas pessoas. Mas na realidade todos nós somos médiuns. Por que todos nós somos médiuns? Porque nós temos a capacidade de entrar em contato com o espírito desencarnado, ou com o plano espiritual, como a gente chama. Como é que eu faço isso se eu não tenho nenhuma habilidade específica? Pelas intuições. Então, quando a gente tem alguma dúvida, alguma ideia, algum problema a resolver e de repente vem aquela resposta, gente, não saiu do nada aquilo. Saiu de alguém que soprou para vocês. Provavelmente o mentor de vocês, que é aquele espírito que está junto com a gente para a gente tentar não fazer besteira. A gente faz muitas,
Mas, de qualquer forma, ele está do nosso lado o tempo todo para ajudar a gente nessa encarnação. Então, todos nós somos médiuns. E aí, esse livro passa a servir para todo mundo. E essa lição é interessante, porque essa lição traz o vínculo que existe entre a mediunidade e o trabalho. Ah, mas eu trabalho de remuneração, o trabalho que eu faço na empresa e tal? Não. O trabalho no bem, o trabalho mesmo com a mediunidade. E é isso que nós vamos ver. A lição diz o seguinte: diante das obrigações naturais que a mediunidade impõe em sua prática, olha só, muitos companheiros trazem à baila desculpas diversas que lhes justifiquem a fuga, embora demonstrem vivo interesse na aquisição de poderes psíquicos. Olha que bacana, a pessoa quer ser médium, mas não quer ter trabalho. Afirmam que a tarefa exige muito trabalho, entretanto, ninguém consegue cultivar viçoso canteiro de couves sem dispensar-lhe assistência contínua. Alegam que o assunto é quase sempre tumultuado por muitas criaturas ignorantes, esquecendo-se de que eles mesmos, sem os benefícios da escola, estariam compulsoriamente entre essas pessoas. Asseveram que a realização reclama longo tempo. Contudo, a obtenção de um título especial em qualquer profissão solicita a experiência de anos a fio. Queixam-se de que se o serviço atrai o sarcasmo de muita gente, mas se o homem foge de semear, porque a lama da gleba lhe macule superficialmente os braços, ninguém lavraria a terra. Clamam que a obra grava pesados tributos em disciplina. Olha o que Chico Xavier falava, né? Disciplina. No entanto, apagado trapezista, para impressionar favoravelmente num parque de diversões, é compelido a ginástica e exercícios incessantes. Dizem que o mandato pede excessiva renúncia. No entanto, sem o sacrifício dos operários do progresso, as máquinas poderosas que assinalam a civilização da atualidade não existiriam no mundo. Não admitas que possa haver construção útil sem estudo e atividade, atenção e suor. O diamante é habitualmente retirado de terreno agressivo. Humilde folha de alface, para servir anônima, cresce fazendo força. Mediunidade na lavoura do espírito é igual à planta nobre na lavoura comum. Deus dá a semente, mas para que a semente produza, não prescinde do esforço de nossas mãos. Então, se vocês lembram, uma das lições que foi dada aqui, agora, né, foi lida pelo nosso companheiro, falava que Deus tem uma missão para cada um, tem um projeto para cada um, tem alguma coisa, vamos dizer assim, escrita para que nós possamos fazer. Só que Deus não faz sozinho. Deus já fez muita coisa sozinho, Ele criou tudo. Mas a gente precisa de colaborar com o nosso futuro, com o nosso aprendizado. Então essa lição, ela vem trazer isso, que para a mediunidade funcionar, precisa ter o trabalho. E olha que interessante, no primeiro parágrafo ele diz assim: muita gente gostaria de ser médium, mas dá tanto trabalho que eu quero botar de fora. Olha que legal. Ah, eu quero poder ouvir os espíritos, quero poder psicografar, quero poder trazer a pessoas aflitas uma informação do plano espiritual, mas eu não tenho vontade, não tenho saco mesmo para estudar, nem para me concentrar, nem para ter assim vamos dizer assim, uma conduta razoavelmente boa para não ser influenciado por maus espíritos. E isso acontece com os médiuns, quer dizer, acontece com todos nós. Mas a gente precisa se conscientizar disso, que não é só a gente querer, a gente precisa fazer, precisa se esforçar. Então nós vamos falar sobre isso, né, nosso papo hoje. Ali está o meu ajudante. Bom, gente, o que o texto falou? Primeiro,
os médiuns, eles reclamam de muito trabalho. Olha que interessante. Está querendo mediunidade, mas está reclamando de trabalho. Ele vai usar a mediunidade para quê, então? Ganhar dinheiro não pode. A gente sabe que os médiuns que usam a mediunidade para ganhar dinheiro, as informações que eles passam quase sempre são problemáticas, ou seja, não são fidedignas, não são corretas. Então, quem gosta de pagar ali alguma coisa para uma cigana e tal, pode até ser uma médium. Não estou dizendo que não seja médium, não. Mas, possivelmente, aquela informação vai vir de um espírito que não seja lá de uma, vamos dizer assim, de um nível muito alto. Se vocês precisarem saber alguma coisa de um espírito mais desenvolvido, se isso for importante para vocês, vocês vão saber. E aí, provavelmente, num centro espírita ou com um médium que não ganha dinheiro para isso, tá? Ele faz o trabalho dele por obra mesmo de caridade, porque ele sabe que tem que fazer. Outra coisa, tumulto de criaturas ignorantes. Olha que interessante. Até onde nós não somos ignorantes? Será que alguém aqui pode dizer que não é ignorante? Uma das maiores verdades que a gente viu com o Espiritismo é que nós sempre somos ignorantes. Por mais que a gente conheça a verdade, por mais que a gente estude, mas sempre tem muito mais coisa para aprender. Então, sempre que a gente está ao lado de alguém ou de algum espírito mais desenvolvido, nós somos ignorantes. E se a mediunidade dessa pessoa, vamos dizer assim, for aflita porque ela está do lado de uma pessoa ignorante, ela não pode se deixar levar por isso, tá? Demanda longo tempo de aprendizado. O que na vida a gente faz que a gente aprende que não demande longo tempo? Eu estou para saber. Porque até andar de bicicleta demora. Né? Quantas vezes a gente cai no chão, a gente precisa lá do pai ou de alguém segurando a bicicleta, bota a rodinha, depois tira a rodinha. Até isso. Tudo bem, a gente não esquece mais o que aprendeu, mas demanda tempo. Demanda assiduidade. Atrai o sarcasmo. O que é o sarcasmo aí? São aquelas pessoas que não acreditam, que dizem que você está sendo um charlatão, que você não está vendo nada, não está ouvindo nada. Você está vendo um espírito na tua frente e ele está dizendo que você não está vendo. É a mesma coisa que um cego, né? Uma pessoa que tenha deficiência visual, chegar para mim e falar assim, olha, Renato, eu não acredito que você esteja vendo aquela árvore. Não acredito que você esteja vendo esse salão com tanta gente dentro, porque eu não vejo. Então a gente não pode ser cego nesse sentido. E também não pode ficar ligando para pessoas que são cegas nesse sentido. Nós temos que ter o nosso discernimento. Muita disciplina. E aí, palavrinha chata essa, né? Disciplina. Disciplina. Muita disciplina tem que ter, gente. Tem que estudar muito, tem que estudar assim compenetradamente. E renúncia. Renúncia a gente vai falar especialmente um pouco mais para frente, porque é uma palavra interessante, renúncia. O que será renúncia? Por que eu tenho que renunciar a certas coisas porque eu sou médium? Ou porque eu quero desenvolver a mediunidade? Para quem não sabe, se vocês não são médiums ostensivos, ou se um ou outro apenas é, todos podem ser médiums ostensivos, desde que trabalhem isso, desde que estudem, desenvolvam a mediunidade. Nós aqui temos cursos para desenvolver a mediunidade. Ah, quer dizer que eu vou conseguir ver espíritos, eu vou conseguir fazer tudo que um médium, Chico Xavier, por exemplo, fazia? Não. Provavelmente você vai ter só a mediunidade que você tem mais condição ou mais afinidade. Então pode ser que você desenvolva a psicografia. Nós fazemos teste para as pessoas que fazem o nossos ciclos da ULI, que é a Universidade Livre do Espírito. A gente faz teste para ver se a pessoa é médium. Olha que bacana, a gente bota uma caneta na mão dela e fica esperando para ver se sai alguma coisa. Aí a pessoa se concentra, não sai nada. Aí se concentra mais um pouco. Algumas pessoas começam a escrever e nem sabiam que eram médiums. Outras pessoas querem desenvolver e aí tem exercícios para desenvolver a mediunidade. Né? Aí tem livros que ensinam isso, que a gente sabe, são livros espíritas, então ensinam a desenvolver a mediunidade.
Normalmente, a pessoa que é médium ostensiva nessa encarnação se envolveu numa outra encarnação. Aí já chega aqui pronto. Mas a questão é, por que eu vim médium, né? E aí nós vamos ver agora detalhadamente cada uma daquelas visões do livro, ou seja, das nossas reclamações. Porque eu quero ser médium, mas eu não quero ser médium. Eu não quero trabalhar como o médium trabalha ou deve ser trabalhado no caso. Aí a gente vê o seguinte, a primeira coisa que foi falada foi muito trabalho. Para ser médium precisa de muito trabalho? Precisa, gente. Na realidade não é para ser médium, é para ser um bom médium. Porque o médium, meu filho, por exemplo, ele ouve o mentor dele. Ele faz a juventude aqui, mas ele não é muito ligado a desenvolver isso. Eu já falei com ele que ele tem que desenvolver. E todos nós que somos médiuns ostensivos temos que desenvolver. Mas ele não está assim ainda, né? Está fazendo vestibular e tal, não está muito ligado nisso. Uma hora ele vai ser chamado, vamos dizer assim, na chincha, como dizem os cariocas, para poder desenvolver sua mediunidade. Porque a gente precisa desenvolver, se a gente veio com esse dom. Mas precisa de muito trabalho. E isso é uma das coisas que mais tira o pessoal dos estudos mediúnicos, ou do desenvolvimento mediúnico, é se dedicar. Mas ali está o elevador Lacerda, né, que todo mundo conhece. Vocês imaginam que aquele elevador poderia existir se não tivesse tido muito trabalho de alguém, ou de várias pessoas, né, desde o projetista até os peões de obra que fizeram propriamente dito, levantaram tijolo ali? Tem que ter trabalho, gente. Uma grande obra só se faz com muito trabalho. Vai lá. Segunda, criaturas ignorantes. Aí a gente lembra logo das crianças, né? As crianças são ignorantes. As crianças nascem nessa encarnação e esquecem de tudo. Nós, como adultos, já esquecemos, imagina as crianças. Elas vieram do plano espiritual. Então, realmente, elas não lembram de muita coisa. São ignorantes. Ignorante é aquele que não sabe. Não é nada pejorativo. Mas a gente tem que saber lidar com os ignorantes. Até porque, como eu disse, como o livro disse, inclusive, nós somos ignorantes em relação a muitas coisas. Então, nós temos que entender aqueles que são ignorantes em relação ao que nós já sabemos. E pior, gente, pior do que a gente saber, né, ou não saber, no caso, é a gente saber e não utilizar. Aí é que nós estaremos sendo realmente ignorantes. Por que eu falo isso? Porque aqui no centro espírita, qualquer centro espírita, a gente aprende muita coisa. Esse centro especificamente, ele é muito ligado no ensinamento. Ele é muito ligado na realidade de que nós somos espíritos. Então, se vocês ainda não se veem como espírito, e é claro que a maioria ainda não se vê, eu já me vejo. Mas, depois de muito estudo, de muito entendimento, é que eu passei a entender que eu sou espírito. Se vocês não se veem como espírito, uma hora vocês vão passar a se ver. Porque é a lógica da vida. Não dá para botar isso para trás, não dá para botar embaixo do tapete. Nós somos espíritos. Espírito não é só aquele vulto que aparece para certas pessoas e a gente fica com medo. Não, aquilo é um espírito desencarnado. Nós somos espíritos e estamos encarnados. Então, somos ignorantes. E a pessoa nasce ignorante para tudo, para praticamente tudo. E vai aprendendo no decorrer do tempo. Se nós, querendo ser médiuns, formos ligar para as pessoas que são ignorantes, então a gente não faz nada. Porque um pai de família, por exemplo, ele tem que ensinar os filhos, desde pequeno, não pode desistir. Ele tem que assumir a sua tarefa. A mediunidade é uma tarefa. Então, ignorância não pode ser dificuldade. Longo aprendizado, olha só, o que falou de longo aprendizado? Alguém aqui se imagina se formando numa faculdade, se formando em alguma coisa importante com pouco tempo? Aí vão falar assim, não, mas Mozart começou a compor com 4 anos de idade. Mas Mozart era um espírito especial. É um espírito especial. Ele trouxe da encarnação anterior todo o conhecimento de música e etc. que ele tinha.
Com 4 anos, aquilo lá aflorou e ele compôs a primeira sinfonia dele. E nós? Será que a gente com 4 anos fez alguma coisa demais? Com 4, com 8, com 12, com 16, etc. A gente precisa de mais tempo, né? O ser humano normal precisa de mais tempo, porque a gente tem que ir se esclarecendo. E à medida que a gente vai se esclarecendo, a gente vai vendo que estão jogando para a gente, muita coisa a gente recusa. Isso que acontece com o jovem hoje em dia, ele recusa muita coisa que a gente passa. Por quê? Porque ele sabe que a metade daquilo está errado. Ele já tem essa consciência, então ele recusa. Só que a outra metade está certa, ele recusa também. Então a experiência que ele vai passando é que ele vai evoluindo. Isso a gente tem que entender. E para isso precisa de tempo. Como a gente fala, o tempo cura todos os problemas, etc. Realmente o tempo, ele traz o discernimento para a gente. Ele faz com que a gente entenda o para que a gente passou por aquilo, qual a utilidade. Tá bom? Sarcasmo, gente. Essa figura aí é uma figura assim forte, né? Uma família, provavelmente, catando lixo para se sustentar. Se isso aí, gente, é uma coisa assim tão importante para a gente, que mexe com a gente não pode ligar para pessoas que digam que a gente é charlatão ou que a gente está falando besteira, etc. Não pode. Por quê? Porque isso é importante. Isso é sério. Isso a gente tem que levar em consideração e lutar contra. Agora, se eu tenho a mediunidade, se eu estou desenvolvendo a minha mediunidade, se eu dou passe aqui, por exemplo, os passistas são médiuns passistas. Então, se eu dou passe e alguém começar a rir de mim, ou começar a dizer que eu não faço nada daquilo, que aquilo não é sério, ignorância da pessoa. O problema é dela. Um dia, essa ignorância que a gente viu ali atrás vai passar. Provavelmente, quando ela estiver precisando, ela vai recorrer a alguém que faça isso. Então, a gente não pode ligar para sarcasmo, muito pelo contrário. Disciplina. Como disse Chico, né? Chico perguntou para Emmanuel o que ele precisava para ser um bom médium. Aí o Emmanuel, que era o mentor dele, aquele que quando a gente nasce está com a gente, quando a gente morre continua com a gente. Pois é, Emmanuel falou que você precisa de 3 coisas para ser um bom médium: disciplina, disciplina e disciplina. Por quê? Porque você sendo disciplinado, você faz tudo o que precisa para chegar àquele objetivo. No caso do médium, a mediunidade. Tá? Então, disciplina, gente, é importantíssimo para o médium. O médium tem que estar descansado, tem que vir para a casa espírita, né, onde ele trabalha descansado. Tem algumas coisas assim que são recomendadas, por exemplo, não comer carne vermelha, não tomar bebida alcoólica. Isso atrapalha na passagem de informações ou no trabalho que os espíritos fazem com o médium. O médium o que é? É uma pessoa que media o plano espiritual com o plano aqui físico. Médium é isso, ele faz a mediação. Alguns fazem escrevendo, outros fazem vendo e falando, né? Alguns fazem dando passe. Então, se o médium não se prepara, ele vai dar mais trabalho para o plano espiritual. O plano espiritual dá um jeito nisso? Dá, porque sempre dá. O plano espiritual, os espíritos, eles não deixam aquela pessoa que está precisando daquela informação ou daquela energia sair dali sem levar aquilo. Mas aquela pessoa, aquele médium, está atrapalhando. Então eles têm que, de certa forma, tirar fora, né? Assim, espiritualmente não, mas energeticamente aquela pessoa, aquele médium, para poder fazer o seu trabalho. Então, a disciplina é realmente bastante importante. E a renúncia, gente? Renúncia, que eu falei que era uma coisa importante, e isso a gente vai ver na nossa vida toda, que a gente faz diversas renúncias. Por quê? Porque renúncia é uma escolha. Eu renunciei a alguma coisa que eu gosto muito de fazer, para fazer alguma coisa que talvez eu nem goste, mas que é necessário. Então a gente vê o seguinte, que
Essas pessoas que falam que não querem desenvolver a mediunidade porque vai me levar a fazer várias renúncias, e vai mesmo, porque parte das coisas que você acredita você tem que deixar de acreditar, e você vai ter que acreditar em outras coisas para poder ser um bom médium. Então, você tem que renunciar a muitas coisas, sim, só que são escolhas. E aí o que acontece? É que, como disse o livro, né, e como disse aqui a mensagem que foi passada, Deus tem um plano para cada um de nós. Então, cada encarnação nossa aqui, nós temos o nosso plano, nós temos o nosso planejamento espiritual para fazer aqui. A gente não está aqui à toa. Então, se nós temos esse planejamento, gente, a gente tem que se conscientizar que viemos aqui para realizar esse planejamento. Às vezes é um planejamento muito difícil, né? Como a irmã Dulce. Imagina se a gente tivesse que fazer o que a irmã Dulce fez, hein? Ao que ela renunciou? Ela renunciou, no meu modo de ver, a uma vida de conforto, já que ela tinha dinheiro, né? A uma vida comum como a nossa. Escolheu o quê? Escolheu ajudar os pobres. Se alguém aqui não conhece a história da irmã Dulce, vale a pena. É incrível. É daquelas histórias mesmo assim que a pessoa é um santo. É um espírito muito desenvolvido na realidade. Então, ela renunciou à vida normal por causa dos outros. E fez uma obra grande. Está lá, a obra da irmã Dulce, todo mundo deve conhecer, se não ouviu falar pelo menos. Ela fez as escolhas dela. Então, renúncia nada mais é do que escolha. É vocês escolherem, vamos dizer assim, deixar de fazer uma coisa que eventualmente é gostosa ou eventualmente dá prazer, para fazer alguma coisa que seja mais relevante. Isso é uma renúncia. E todos nós, uma hora ou outra na vida, se não durante a vida inteira, a gente tem que renunciar a muita coisa. Aí a gente vê o seguinte: Jesus é o nosso modelo, né? Jesus é um espírito como nós, tá, gente? Jesus, para quem está entrando no espiritismo, Jesus é um espírito como nós, só que infinitamente mais adiantado que nós. Isso quer dizer o seguinte, que um dia, e bota dia nisso, nós chegaremos lá. Um dia todos os espíritos vão ser desenvolvidos. Só que Deus cria espíritos o tempo todo. Então sempre vão ter espíritos mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. Jesus é o nosso modelo. Jesus veio para cá para ensinar a gente como proceder. Né? Nós já tínhamos a noção de Moisés pela tábua dos 10 mandamentos, mas era numa outra realidade. E Jesus veio aqui ensinar para a gente que aquilo tudo que foi falado para Moisés se resumia em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, ou reconhecer Deus como nosso Pai, como o Criador, e amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, se reconhecer igual a todos. Então Jesus só ensinou isso, que a gente precisa reconhecer Deus como Criador e a nós como irmãos. E se a gente conseguir proceder assim, como foi o abraço que vocês deram, gente, a vida fica maravilhosa. Ah, é difícil sair abraçando na rua? É difícil, mas é fácil ter esse sentimento dentro de nós. É fácil vocês olharem na rua alguém que está passando e vocês terem um sentimento por aquela pessoa como um irmão, como um espírito que eventualmente até já foi conhecido de vocês. Aí vem aquela história: será que vocês nunca encontraram alguém que na primeira vez que vocês viram bateu aquela sensação que já tinha conhecido? Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Até várias vezes. Não, eu já te vi de algum lugar, ou sei lá, eu me simpatizei contigo de primeira, ou ao contrário, eu me antipatizei contigo de primeira. Isso acontece com todo mundo. Na realidade, isso são encontros anteriores. Nós passamos nessa encarnação por diversos espíritos que a gente conhece. Alguns trazem essa repulsa porque foram problemas nossos,
E provavelmente a gente tem que acertar. Por isso a gente foi colocado junto. Mas a gente também encontra muitos amigos e muitos familiares. Muitas pessoas que a gente tem assim aquela afinidade enorme. A gente realmente ama aquela pessoa, não importa se é homem ou se é mulher, a gente ama. É porque já foram parentes nossos. Provavelmente já foi um irmão nosso, uma irmã, um pai, uma mãe, ou alguém assim, aqueles amigos mesmo que a gente tem. Então a gente vive encontrando, a gente vive passando por pessoas que a gente já viu. Se a gente não viu, tudo bem, mas a gente pode ter aquele sentimento de que aquela pessoa é um espírito como nós, que está passando pelas mesmas dificuldades que a gente, às vezes mais, às vezes menos um pouco, mas que está passando por aquilo. Ela merece respeito e na realidade ela merece cuidado. Ela merece às vezes até nossa admiração. Muitas pessoas que têm muito menos que a gente merecem nossa admiração, porque com a dificuldade gigantesca elas conseguem ser felizes como a gente, ou talvez até mais, né? Então Jesus veio nos mostrar isso. Jesus veio mostrar que o importante é o amor. O importante não é o ter, é o ser. Ah, mas é bom ter? É bom ter. É pecado? Não, não é pecado. Se vocês jogarem na Mega Sena e ganharem, pode me dar 10% de comissão, vou ficar muito contente, não tem problema nenhum. Mas na realidade vocês podem ter, desde que vocês saibam o que fazer com o que vocês têm. Desde que isso não mude a forma de vocês serem. Talvez até melhore. Como a gente vê, né? Muito artista, muita gente famosa que a gente não sabe, tem lá não sei quantas obras de caridade. Ninguém precisa saber. É uma coisa deles. E a mediunidade é isso, gente. Aí a gente lembra o seguinte, da família. Será que a família é o quê? É uma, vamos dizer assim, é um esforço muito grande? Será que a família é uma desgraça para alguns? Será que a família é um bem? O que será que é a família? A família, ela realmente, pode ir botando aí, ela realmente reúne tudo aquilo. É muito trabalho, é muito trabalhoso estar numa família, sendo filho, sendo mãe, sendo pai. Tanto faz, porque dá trabalho para todo mundo. Na família a gente tem criaturas mais ignorantes que a gente, e na família a gente também é mais ignorante que alguns deles. Na família, a gente precisa de um longo tempo de aprendizado, por isso que a gente, né, aparece lá na família em geral pequenininho e vai se acostumando com o outro, vai brigando, vai mostrando o que gosta e o que não gosta para o outro saber. Até que chegar a uma certa idade que está tudo bem, está tudo certo. Às vezes não, porque às vezes são espíritos que não são afins e foram colocados juntos para poder resolver seus problemas. E ali eles começaram a resolver seus problemas. Mas vão resolvendo aos poucos. Pode ser que não resolva tudo nessa encarnação? Pode. Vocês vão ser colocados novamente juntos. Por isso aproveitem. Aproveitem essa encarnação para resolver tudo que vocês têm com quem vocês têm problema. Para não ter que ser colocados juntos novamente. Porque senão vão ser. Isso faz parte da justiça divina. Tá? Deus trata todo mundo igual. E se a gente criou uma pendência com alguém, seja por nossa causa ou por causa da outra pessoa, vamos ter que resolver um dia. Ah, mas se eu morrer vai acabar tudo. Ledo engano, gente. Não acaba tudo. Não acaba tudo e a gente já viveu, já morreu várias vezes, já encarnou e já desencarnou várias vezes. Tá? E a gente vê um monte de livros aí que Chico psicografou. Psicografar é o quê? É trazer a informação de um morto. Chico psicografou um monte de histórias dos espíritos que não acreditavam na vida após a morte, morreram e viram que não tinham morrido. Olha que bacana. Isso é o tempo todo. O tempo todo. Aí vocês passam a entender um pouco melhor como é que funciona a espiritualidade. Não é o espiritismo. O espiritismo está aqui para explicar isso. Como funciona a espiritualidade? Como funciona essa obra de Deus, a criação, né? E aí nós vemos também que na família a gente tem que sublimar o sarcasmo. A gente precisa de deixar para lá certas coisas. Os pais às vezes botam panos quentes, né, nas rusgas, né, dos filhos.
Por quê? Porque a gente tem que deixar passar algumas coisas, a pessoa tem que ir aprendendo. Ela vai ver que não está agradando e vai aprender. Também precisa de muita disciplina. Por quê? Porque uma família sem disciplina, ela não vai adiante, ela não desenvolve. É um atrapalhando o outro, é uma bagunça danada. Se a nossa cabeça, que é a nossa cabeça, precisa de disciplina, precisa da gente estar com ela organizada, imagina uma família, né? Que é uma célula social, é a primeira célula social. E também precisa de renúncia, né? Quantas vezes a gente não deixa de fazer uma coisa que a gente gosta por causa da família? Por causa da esposa, por causa do marido, por causa do filho, por causa de um avô, uma avó que não podem se deslocar, né? Quantas vezes a gente não tem que cuidar de um parente que teve alguma doença, né, dessas mais graves, e aí a gente cuida dessa pessoa por anos a fio. Isso é renúncia. Mas isso tem que ser feito. E aí a gente vai ver o seguinte, que na mediunidade também é assim. A gente pensa na mediunidade só nessas sessões espíritas, né? Opa, vou receber espírito, vou falar, vou dar passe e tal. Não, a mediunidade vai muito além disso. A mediunidade traz a informação ou traz a energia do plano espiritual para alguém. E o médium faz isso. E o médium precisa estar com isso bem administrado. Ele precisa ter todos aqueles tópicos que a gente falou para poder ser um bom médium. Mesmo nós que não somos médiuns ostensivos, a gente também precisa aprender, também precisa estar com isso tudo razoavelmente organizado na nossa cabeça, porque uma hora isso pode ser útil. Por exemplo, eu dou palestra, eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, mas eu sei que quando eu estou dando palestra, às vezes eu esqueço do assunto, mas os espíritos me ajudam. Agora, adianta eles me ajudarem se eu não estudei nada? Não adianta. Não adianta. Se eu for para uma prova e tiver estudado bem, é possível que eu precise da ajuda do espírito para poder lembrar aquilo que eu estudei. Mas se eu não estudei nada, eles não vão tirar nada, vamos dizer assim, de onde não tem. Não vão tirar alguma coisa de onde não tem. Isso não existe. Tá? Espírito não faz milagre. Espírito trabalha com o que ele tem para trabalhar, como nós. Então a mediunidade, gente, ela precisa, pode ir completando, muito trabalho, relevar os ignorantes, longo tempo de aprendizado, sublimar o sarcasmo, muita disciplina e principalmente muita renúncia. Se a gente quer ser médium, como falou lá no início do texto, se a gente quer fazer alguma coisa útil e pior, se a gente veio com a mediunidade porque é uma função que a gente precisa ter, é uma função que nós pedimos para vir com ela no nosso planejamento espiritual, a gente tem que desenvolver. Não tem por onde. E inclusive a gente sabe que médiuns que não desenvolvem a sua mediunidade por causa de um daqueles problemas que foi falado, acaba tendo problema para frente. É como a gente deixar de usar uma ferramenta que a gente pediu para vir porque a gente tinha um objetivo. A gente vai deixar de chegar nesse objetivo. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção. Mediunidade tem muito a ver com trabalho. As duas coisas têm. Ah, mas eu não sou médium ostensivo, então faz só o trabalho. Ah, onde que eu vou trabalhar? Aqui. Pronto, vocês podem trabalhar aqui. Aqui tem 1001 oportunidades para vocês trabalharem. Eu, por exemplo, dou aula para criança, para jovem, para adulto. Adoro dar aula, mas eu preciso de aprender para dar aula, né, gente? Eu não posso passar qualquer coisa. Então, aqui tem muita oportunidade. Estão entrando os médiums aí para dar um passe em todo mundo. Isso é trabalho, né? Estão trabalhando. Vocês todos que estão aqui agora fazendo algum tratamento, vocês vão ter muitas possibilidades de trabalhar. Só que vocês não podem esquecer o seguinte: para trabalhar, tem que saber o que fazer, tem que entender a lógica da coisa. Precisa de estudar, precisa de esforço, precisa de disciplina e principalmente, gente, precisa de renúncia. Vocês vão ter que deixar alguns finais de semana de viajar, de ir para a praia ou qualquer coisa parecida para se dedicar àquela escolha que vocês fizeram ou aquela função que vocês trouxeram para fazer. Tá bom? Todos somos médiums. Isso é importante de lembrar. Pode passar.
E aqui, gente, é uma visão do universo, para a gente lembrar o seguinte: todos nós estamos em uníssono com esse universo. Todos nós fazemos parte do universo. Nós somos espíritos individuais, cada um com as suas verdades, cada um com a sua inteligência, cada um com o seu eu, mas todos nós fazemos parte da criação. E aí todos nós somos irmãos, porque nós temos um Pai só, que é Deus, e uma hora, se vocês ainda não internalizaram isso, vocês vão internalizar. E uma segunda coisa que vocês vão internalizar dentro em breve, eu tenho certeza, é que vocês também são espíritos. Não importa ser espíritas, importa vocês se sentirem espíritos, que aí o espiritismo vai fazer toda a lógica para vocês. Tá bom? Foi esse o papo que eu queria levar com vocês. Agradeço aí vocês terem ficado quietos, pelo jeito que vocês gostaram, né? Pelo menos um pouquinho. Tá? Obrigado, gente. Boa noite.